Boa noite, pessoal. Começando mais uma live. Hoje, terça-feira, dia do nosso encontro, dia da nossa boa prosa. Hoje eu vou estar recebendo uma pessoa muito especial, que eu gosto muito, que é a Sayonara Toledo da Silva Gil. É supervisora escolar na Superintendência Regional de Educação de Guaçuí, onde orienta as instituições escolares na elaboração de instrumentos de gestão com o objetivo de melhorar a qualidade da educação. É coach de carreira, ajudando pessoas que estão desmotivadas profissionalmente ou pessoalmente a lidar com seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, com foco na tomada de decisão e mudança de comportamento. Possui graduação em Pedagogia pela UENG, especialista em pós-graduação em Administração Escolar pela Universidade Cândido Mendes, especialista em pós-graduação em Educação Infantil e Especial pela Universidade Cândido Mendes, especialista em pós-graduação profissional integrada ao ensino médio pelo Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, formação em coaching criacional, formação em analista de mapeamento de perfil comportamental, servidora efetiva da Rede Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo, atuando, na educação básica. Atua na área de educação desde 1996, exercendo a função de professora coordenadora escolar, pedagoga e diretora escolar, tanto na Rede Estadual do Espírito Santo, bem como na rede municipal e privada. No período de 2014 a 2019, atuou como superintendente regional de educação, na Superintendência Regional Comendadora Jurema Moretson, em Guaçuí. No período de 2018 e 2019, atuou como conselheiro estadual de educação e atua como coach de carreira desde 2019 e supervisor escolar. Então hoje, conversando com uma amiga, uma pessoa que eu gosto muito, né, e que muita gente conhece na região, nossos professores, enfim, é uma pessoa que a gente gosta muito. Sayonara, já chamei ela aqui, estou aguardando Sayonara nos dar o ok. Já muita gente entrando aí, professores, Rafaela, tia Maria, Ana Cláudia. Sayonara está chegando aí para participar com a gente. Vou compartilhar o vídeo para a gente poder aceitar a Sayonara para conversar um pouquinho. Boa noite. Sayonara, eu quero te agradecer por você ter aceitado participar comigo, tá? Dessa boa prosa. Toda terça-feira à noite eu tenho conversado com alguém muito especial, sempre alguém muito especial, e eu quero agradecer você por ter aceitado este convite, tá bom? Então, nós vamos conversar. Obrigado. Nós vamos conversar hoje, então, sobre o home office, né? Que é o trabalho que, para muita gente, principalmente para a nossa classe, né? A classe de educadores, foi meio pego de surpresa, né? A gente, devido à pandemia, mas é um jeito de trabalho, uma forma de trabalho regularizada no Brasil desde 2016, né? Desde 2016, o home office regularizado. A partir daí, a gente tem muitas classes que trabalham, né? A gente vai falar um pouquinho disso, mas em especial voltado para a nossa classe dos educadores, que é uma classe que vive se reinventando, né? O professor tem que se reinventar, seja por escassez de material, seja por problemas deficitários na infraestrutura física. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Mas vamos lá, Sayonara, o que é, né, esse home office? O que fala pra gente um pouquinho? Quero dar boa noite para você, a todo mundo que está aí presente na sala, né? É um prazer nessa noite estar aqui nessa boa prosa com você, né? É uma pessoa também que eu admiro, que eu gosto muito, acompanho, a gente acompanhou aí a trajetória um do outro aí ao longo dos anos, né? Então é um prazer muito grande estar aqui nessa noite. O home office, né, ele é esse trabalho em casa, né, onde o profissional ele se organiza, né, com a sua atividade profissional e é uma atividade realizada em casa.
né, de uma certa maneira, onde ele tem uma flexibilidade maior, porque ele precisa aí Uhum. se organizar. E aí, como você disse, né, ele já é regulamentado no Brasil desde 2016, né? Existem pesquisas que trazem, que falam sobre a questão da produtividade, como que isso pode melhorar a produtividade, né? Tem uma pesquisa, por exemplo, em Uhum. São Paulo, que as pessoas elas gastam em média 3 horas no trânsito por dia. E pegando essas 3 horas e meia mais ou menos, eles pensaram como se o servidor gastasse 1 hora por dia. Nada, Uhum. nada, em um ano isso se traduziria em 15 dias que o profissional estaria só por conta do trânsito, Perdendo, né? né? E Perdendo de perdendo trabalho. só no trânsito, pensando aí nessa questão de 1 hora, né? E isso não é Uhum. diferente também para nós, né? A gente fala dessa pesquisa na realidade de São Paulo, mas se você pensar na nossa classe, quantos professores que a gente tem que transitam, né? Que não estão, É não verdade. trabalham dentro da cidade ou da escola próxima de casa, né? A gente mesmo, né, na superintendência, a gente tem profissionais que vêm de outros locais. Então, quer dizer, nada, nada é o trânsito aí que você tem e que você acaba, às vezes, perdendo esse tempo na estrada e você poderia estar em casa tendo até uma maior produtividade, né? Por não ter esse deslocamento. Sim. Eu brinco muito, até de uma forma caricata, com alguns amigos, né, de onde eu já tive a oportunidade de trabalhar. Você vê Aham. uma professora, né? A professora aí está numa moto com aquela roupa de chuva, coloca a pastinha atrás, né? E aquela correria de migrar de uma escola para outra, né? Não raro acontecer acidentes, infelizmente, com profissionais por conta dessa correria, que você tem que Sim. sair de uma escola, você tem 2 cadeiras, você precisa trabalhar e você sai correndo. De certa forma, essa correria, ela poderia ser sanada, parte dela, de um home office, né? Sim. Não só o home office, como na palavra real, né, que o home office significa o trabalho de casa, Uhum. mas a gente vê em algumas metrópoles no Brasil, por exemplo, o compartilhamento de galpões, de escritórios, para que você possa, num determinado momento do dia, estar atendendo ali, estar trabalhando remotamente. E isso veio para ficar, né, Sayonara? Veio para a Não, nossa classe, isso veio para ficar. na verdade, além também do deslocamento que você faz, tem a questão também quando você está, né, no local com muitas pessoas. Existem Uhum. interferências que atrapalham na sua produtividade, né? Porque às vezes você está trabalhando num grupo Sim. grande, uma conversa, acaba te distraindo, tirando o seu foco. E aí também Uhum. existem pesquisas que já falam sobre isso, né? Quando você para, por exemplo, eu estou trabalhando, eu paro para olhar o celular, é uma distração. E o É cérebro, ele isso leva aí. um tempo para retomar a atividade principal que você estava É. fazendo, né? Então, você acaba perdendo também um pouco de produtividade. E aí, quando a gente traz isso para a educação, Wilder, a gente já tem aí na legislação, por exemplo, né, com a mudança do novo ensino médio, que traz uma parte das aulas não presenciais, né? Que aí a gente Uhum. entraria num outro assunto que o ensino híbrido, né? Que daria mais uma live para a gente É poder verdade. conversar sobre isso. Então, assim, ele já traz também isso, né? A gente já tem aí, de um tempo para cá, a oferta da EJA, que tem os 3 dias presenciais e os 2 não presenciais, onde o professor Correto. já faz, né? Um pouco desse ensino híbrido. Agora, só que o home office ele tem vantagens, né? Mas ele também tem Uhum. algumas desvantagens, e aí também não é todo mundo que está preparado que Exatamente. tem o perfil É. comportamental, né, para se trabalhar em casa, né? Porque a gente Então, tem. é aí que nós vamos entrar, né? Nós vamos trabalhar. Você vai falar um pouquinho para a gente, porque tem pessoas que às vezes não leva jeito, não lida com a tecnologia, não tem. Depois a gente vai detalhar um pouco isso mais, mas não tem talvez um espaço adequado, é viciado em rede social, tem N de coisas, né? Então a gente vai entrar agora sobre a questão desse perfil. Eu quero lembrar o pessoal que a Sayonara vai ofertar para a gente uma análise de perfil comportamental.
né, Sayonara? Você vai fazer com a Isso aí. pessoa. Vou fazer. Para que precisa fazer para concorrer? Marcar 3 pessoas aí agora nos comentários. De hoje até amanhã, a gente faz o sorteio via um aplicativo. Eu vou fazer o vídeo e vou divulgar o ganhador. Então, eu quero que as pessoas comentem aí, né? E a gente também, outra coisa, Sayonara, que a gente queria, se algumas, quem já comentou, quem já marcou, quem está participando da promoção, podia falar para a gente um pouco como está lidando com esse home office, porque pode ser exemplos que possa ajudar outra pessoa, ou dúvidas que talvez você possa ajudar, ou talvez a gente possa buscar, né, uma ajuda. Enfim, a pessoa comentar um pouquinho como é que está sendo aí. Eu tenho várias pessoas nos assistindo, muitos professores, tá, da região inteira e de fora, dando boa noite, né? Então, assim, muita gente participando. E se puder comentar, então, comenta sobre como está sendo lidar com o home office. Então, esses perfis, são 4 perfis que você comentou, né, Sayonara? Qual seria esses perfis individual aí, comentando um pouquinho de cada um? A gente tem, né, esse estudo do perfil comportamental, ele vem desde a Grécia, né? E Uhum, aí, ao longo dos anos, com as pesquisas, ele vai se aprimorando. E aí chegou-se, né, a 4 tipos de perfis. Todos nós temos os 4 perfis, não uhum, quer dizer que eu tenho um ou outro, todos nós temos características dos 4 perfis, contudo, a gente tem um ou mais que pode ser predominante. Então, por exemplo, uhum, nós temos os comunicadores. As pessoas comunicadoras, elas são aquelas pessoas extrovertidas, falantes, que se adaptam fácil, né? Aquela pessoa que chega, a gente está numa reunião, a pessoa geralmente chega um pouco atrasada, e aí ela chega assim, não quero atrapalhar, mas quando você observa, ela já tirou todo mundo do seu lugar, já cumprimentou, já aham, abraçou, já, né? Então é essa pessoa é muito extrovertida. E aí, o que que os comunicadores, por exemplo, eles gostam, né? Eles gostam da falta de rotina. E aí, aham. por isso que o home office pode ser, de repente, um complicador para o comunicador. Por quê? Porque ele Um gosta de grande estar, desafio. é um grande desafio para ele, porque ele gosta de estar entre pessoas. Ele gosta de pessoas, ele gosta de conversar, ele gosta de abraçar. Então, você pegar um comunicador e esse comunicador ficar em casa nesse período de isolamento, né? Sem ter esse contato com outras pessoas, Uhum, para ele é um dificultador, né? Por quê? Porque eles não uhum, gostam de rotina, eles não gostam de monotonia, são pessoas que gostam de reconhecimento, e aí se você gosta de reconhecimento, você tem que estar, né, com outras pessoas, né? exato. Então esse é o perfil do comunicador. Nós temos os planejadores, né? Os planejadores, eles também gostam, né, de pessoas, eles se preocupam muito com o outro, mas são aquelas pessoas mais calmas, mais serenas. O próprio nome já traz, né? O planejador, para ele tem que Uhum. ser tudo muito planejado, então ele não gosta nada que saia da rotina. Então, você quer irritar um planejador, ele fazer todo um planejamento e você chegar e falar assim, ó, esquece esse planejamento, porque surgiu um imprevisto, a gente tem que fazer alguma coisa. O Acabou planejador, com ele. você acabou com ele, você desestruturou ele. Né? Ele não Uhum. gosta de improviso, não é aquela pessoa. O comunicador, por exemplo, se você chegar perto dele e convidar assim, vamos fazer uma viagem? Na hora, ele pega a mochila, ele Sem já planejar. pergunta, sem planejar, se tem um hotel reservado, se vai de carro, se vai Aham. de ônibus, ele vai embora. O planejador, não. Viajar com planejadores é a melhor coisa que existe, porque eles planejam tudo, tá? Sabe a rota, ele sabe, né, o hotel que vai ficar, todos os Uhum. mínimos detalhes o planejador sabe. Né? Então, para ele, e aí, quando você pega um professor que está acostumado a ir para a escola, tem o seu horário, né? A cumprir toda uma rotina e de repente, do dia para a noite, a gente é convidado a ir para casa e fazer esse trabalho de casa, para ele também foi meio sacrifício, meio doloroso, por quê? Porque ele teve que mudar essa rotina dele, né? E aí leva um tempo para se adaptar a essa nova rotina. Nós temos, Wilder, os executores. Os Tá. executores eles são pessoas. Podemos dar uma pausa nesses dois?
Podemos. Olha, você sabe o que que é mais que é interessante? Assim, a gente precisa se reinventar sempre, se qualificar, tentar ler. Você já pensou quantos talentos a falta de conhecimento mata? Né? Mata no sentido de Sim, você ter um professor, um assessor, que é planejador, né, ou comunicador, e você simplesmente inverte ou cria uma demanda que você inverte o papel dos dois. sim. Além de você não ter o rendimento da sua equipe necessário, né, ou ideal, do jeito que você precisa, você simplesmente coloca a pessoa de um jeito assim totalmente incomum, totalmente contra a natureza dela, né? Sim. E Não é aí, por isso? isso que é importante você conhecer, porque o que que acontece? A gente vai ver, porque o perfil comportamental, o que que pode acontecer? Como eu disse para você, a gente tem característica dos quatro. E às vezes você, Uhum. em dado momento, e aí a gente fala isso da exigência do meio, você vai precisar, né, digamos que eu tenho o meu comunicador como sendo o meu predominante. Mas, de repente, o meio, aquele momento, está exigindo que eu seja mais planejadora. Né? Eu Uhum. vou desenvolver, eu tenho capacidade e condições de desenvolver ainda mais características do planejador. Agora, qual que é Uhum. o cuidado? Uma coisa é eu entender, eu me conheço, então eu entendo que neste momento eu preciso desenvolver algumas características que vão contribuir. É uma coisa que eu Uhum. estou fazendo de maneira tranquila, então isso não vai me trazer sofrimento. Outra coisa é você pegar a pessoa, né, como você disse, às vezes o chefe pega e coloca ele fazendo uma atividade que não tem nada a ver com o perfil predominante dele, aí você está Uhum. causando sofrimento para essa pessoa. Vou te dar um exemplo Exatamente. uma amiga que eu fiz na minha formação do perfil comportamental, e aí quando ela viu o perfil dela, falou assim, agora tá tudo explicado. Ela trabalha numa agência bancária e o Uhum. serviço que ela faz não tem nada a ver com o perfil dela, porque ela é comunicadora. Incrível. Então, ela gostaria Aham. de estar fazendo o quê? Vendendo serviços do banco, tendo esse contato. E o chefe Aham. dela colocou ela numa atividade completamente de um analista. Burocrático. De um analista, que é um outro perfil que a gente tem. O analista, ele é Aham. aquela pessoa o quê? Que o foco dele é em processos. Então, é aquela Aham. pessoa que geralmente gosta de trabalhar, não gosta de pessoas, muitas pessoas no ambiente de trabalho, Uhum. elas preferem estar mais em silêncio, elas amam, tudo que você falar de planilha de Excel, dados, números, elas amam. Né? São aquelas pessoas Análise. meio estéticas, porque o analista você tem que convencer ele, Wilder, do que você está fazendo vale a pena. Não que ele não Aham. vá topar. Vamos supor, você chega com a ideia para o analista. Você vai, às vezes, pensa assim, vamos fazer isso. Aí a pessoa começa. Mas e isso? E aquilo? Mas e isso Tem der muito. errado? E se acontecer assim? E se acontecer assado? A gente às vezes acha assim, é o chato, né? Já vem fulano colocar, como diz, pedra no caminho. Mas não é o Aham. perfil da pessoa. Ela precisa ter segurança e precisa entender, né, como que vai acontecer, até quando um chefe vai dar um feedback para a pessoa é diferente dele dar Uhum. para um comunicador e ele dá para um analista. O analista ele precisa de maiores detalhes para ele poder entender o que está acontecendo. Então, não é que ele não vá abarcar a ideia ou a sugestão, mas ele precisa desse tempo e desses dados. Quanto mais dados você trouxer, melhor, porque eles são extremamente perfeccionistas. Sabe Uhum. aquelas pessoas que sempre acham que pode fazer melhor? São os perfeccionistas. Eles são detalhistas, eles são Uhum. cautelosos, nada que mexa com a segurança deles. Eles têm que estar muito Você seguro sabe, daquilo que vai acontecer. você falou três perfis até agora, né? Você Três sabe o que que é perfis. interessante? Eu quero conversar com o pessoal que está nos assistindo. É legal dos três, os comunicadores, os planejadores e os analistas, É, cada hora que você fala um perfil, vem uma pessoa na cabeça.
Sabe, é muito interessante, porque você pensa num amigo, você tem alguém próximo com os perfis. Assim, é muito engraçado, porque eu estou aqui na cabeça, aí com gente que eu já trabalhei, com pessoas que a gente convive, você consegue, através um pouquinho da personalidade, ver isso, né? Então, vamos falar do outro e depois eu quero te fazer outra pergunta. Tá. E aí nós temos o executor, né? Os Uhum, executores, eles são focados em resultados. São aquelas pessoas que focam no resultado, são pessoas extremamente ativas, pessoas uhum, competitivas, pessoas otimistas e dinâmicas. Então, elas uhum. gostam de desafios, elas gostam da liderança, elas gostam de assumir riscos. E aí, essas pessoas, elas não gostam de pessoas lentas. Você imagina um executor com analista, Não pega, vai ser? é meio complicado. Por quê? Porque o analista ele é mais lento, o executor não. Tem que fazer? Vamos fazer. Vamos fazer, vão dar resultado. O executor, você quer colocar ele para ação, é você desafiá-lo. Se você der uma atividade para ele fazer e falar assim com ele, duvido que você faz isso até amanhã para mim. Ele fica à noite sem dormir, mas ele vai te entregar o serviço no outro dia. Ele vai executar. Ele vai executar. Ele vai executar. E aí o que, que acontece? Às vezes as pessoas acham, por exemplo, porque o executor ele é igual um trator, ele vai fazer mesmo. E às vezes as pessoas entendem que o executor ele é insensível. Uhum. Entendeu? Nossa, mas fulano é tão insensível, o jeito dela falar, de não sei o quê. Mas não é que a pessoa é uma pessoa de excelente coração. Só que o foco dela é no resultado. Entendeu? Então ela não tem tempo para mimimi. Numa Uhum. equipe, sempre, você está imaginando as pessoas, né? Então, numa equipe, o executor ele não tem tempo para mimimi. Tem que fazer, vamos fazer. Entendeu? E aí, esses perfis, a gente tem, né, características de cada um deles, e assim, só que tem aquele que realça mais, né? Aqueles que Ó, realçam mais. nós temos tantas perguntas aqui Ah, no final, ó, vale a pena, tá chegando cada coisa aí, uma me chamou a atenção que envolve nós ah, dois. Em ah. qual perfil que a gente se enxerga? É? Aí, aí eu Ah, não, qual que você se eu ainda enxerga, não fiz, Wilmer? né? Como Não. eu me enxergo? Eu acho que É, comunicador. Eu sou um comunicador? comunicador, mas eu consigo, eu acho que Ah, predominantemente um comunicador. Não sei se aham. eu estou certo, mas É, eu já com quero tirar minha certeza, dúvida depois. Eu quero com combinar contigo certeza. e fazer um Uma análise. análise. Bem, então vou matar a curiosidade do pessoal, porque eu já fiz, Vamos. né? Eu já tenho, então, assim, Aham. o meu perfil é comunicador executor, né? No primeiro Uhum. perfil que eu fiz. E aí, Uhum. né, em virtude da minha função no momento, das minhas atividades, eu estou tendo que ser, precisei desenvolver mais o planejador, né, e o analista, Uhum. porque a gente está mexendo com o processo de regulação, então isso exige um pouco mais. Então eu melhorei, né, as minhas características do planejador, então, eu Uhum. consegui fazer esse desenvolvimento, mas foi uma coisa que eu entendi, então é muito tranquilo, está sendo muito tranquilo, né? Não é uma coisa que está tendo uma exigência de alguém, não, você tem que ser assim. Né? Não, eu Uhum. entendo que eu preciso. E aí é que também é o grande X da questão, quando você conhece. Né? E o trabalho em equipe é esse casamento. Né? Eu sou Uhum. comunicadora e Foi o que eu te executora falei lá no início. e, tra Exatamente. e trabalho com pessoas, né, na minha equipe que Uhum. são analistas e planejadoras. E isso é fantástico. Por quê? Porque quando eu estou com o meu executor muito alto, que eu boto o pé no acelerador, o analista e o planejador vem e fala assim, Sanara, calma, vamos gera este equilíbrio. Então, isso Uhum. é o grande, né? Quando você conhece, e aí eu mesmo falei, pá, deixa eu baixar esse executor porque a coisa está alta. Ou agora não dá menos, preciso ser menos comunicadora. Então, quando você conhece, você tem o autoconhecimento é tudo, né?
quando você tem o autoconhecimento, é outra coisa. Você se percebe, você sabe porque, por exemplo, quando você conhece o seu perfil comportamental, por que que às vezes você fica irritado com determinadas coisas, né? Então, hoje, por exemplo, eu me entendo. Quantas vezes, eu fiquei irritada com determinadas coisas. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa é mais lenta, né? Ela tem Uhum. um perfil diferente do seu, e aí você passa a respeitar o outro, né? A Sim, entender o outro e a respeitar. E aí, por incrível sim. que pareça, eu sou casada com um analista planejador, né? E aí é muito legal, porque a gente, né, se complementa, né? Um complementa o Aham. outro aí É, com as suas eu acho, características, suas habilidades. eu também sou casado com um analista. É, ela, assim, é muito analista. O perfil dela. Eu acho que eu também tenho um pouco da questão eu não sou, no meu dia a dia, eu não sou aquele cara planejador, mas eu vejo muito, numa viagem, por exemplo, eu gosto de sair bem organizado. Então, assim, É, né? mas depois eu vou contar para o pessoal, eu vou fazer o meu e vou contar depois o que Isso que deu. aí. Aí você volta aqui para É, contar. pô, E aí a vou Sueli, contar. né? A Sueli colocou aqui, perfeito. O problema é É, alguém de um perfil sugerir que todos devam adotar o mesmo perfil. Realmente, Sueli, exatamente. e não dá para ser assim, né? Eu acho que a grande grandeza do ser humano, acho que é justamente isso, né? É É. por isso que hoje uma das competências exigidas nossas é esse trabalho em equipe, né? Porque a Uhum. gente não a gente não domina tudo, a gente não tem o domínio e a habilidade de tudo. Então, por isso que a gente precisa ter diversos perfis numa equipe para a coisa acontecer, né? Atingir o equilíbrio, Isso aí. né? Então, Samara, a gente tá na nossa conversa, né, anterior, a gente falando aqui, o professor, por exemplo, aí o profissional foi convidado a essa nova realidade, Sim. convidado na boa, né, que apareceu, né, a pandemia e, enfim, mudou-se essa forma de trabalho. Essa abertura ao novo, né, que a gente estava conversando. O professor foi convidado a desenvolver sua criatividade, sua imaginação criativa. Então tem aqui algumas coisas, abertura ao novo, a amabilidade, o engajamento, a resiliência emocional, a autogestão, né? Como é que você coloca esses desafios aqui? Porque na verdade, o que acontece? Além do perfil, a gente também tem a questão das competências emocionais, como você trouxe aí, as macrocompetências, né? Então, Uhum, algo que a gente. O desafio nosso no ano de 2020 era desenvolver essas competências, não que o professor não trabalhasse, tá, Will? Mas com a uhum, BNCC e o currículo do Espírito Santo, passa a gente ter a obrigatoriedade de desenvolver isso de maneira intencional com o aluno. E aí, quando nós somos convidados a ficar em casa fazendo home office, o que acontece? A gente precisou primeiro trabalhar com a gente mesmo. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, aí na autogestão. Eu precisei o quê? Me organizar. Até uhum, então, estava acostumado a sair todos os dias de casa, né, ir para a superintendência, lá está todo o material que eu preciso trabalhar, assim como o professor, né? O professor estava uhum. acostumado a ir para a escola, ter o horário dele certinho, começar às 7 horas da manhã, ir até meio-dia, ter o horário das Toda uma aulas, o rotina. horário toda uma rotina. E aí ele sai dessa rotina e é convidado a ficar em casa. E aí, num momento que não existe o certo ou errado, está todo mundo aprendendo a fazer essa nova forma de educação. Né? Isso Uhum. é algo que nunca foi vivenciado por nós na educação. E aí o professor é convidado a ir para casa e aí, né, como que vai ser, como que vai acontecer, e aí ele teve que se organizar, né? Precisou se organizar, ele precisou ter persistência, né? Porque, como você Uhum. colocou, abertura ao novo. O professor teve que ser criativo. Eu vejo, né? Tenho filho na idade escolar, eu fico vendo, né? Eles têm os plantões no Meet com o professor, eu fico vendo assim, como que os professores estão precisando ser criativos para manter a atenção da meninada lá no Google Meet naquele momento do plantão, né? Aham. Porque a gente, outro dia teve uma imagem na internet que você
Antes o menino fazia bagunça, agora o menino desliga a câmera, né? Aí o professor não está vendo se ele está assistindo aula ou se ele não está. Então, quer Aham. dizer, são novos tempos, novos momentos e que aí está exigindo do professor. E a Nova gente, forma de matar a aula. nova forma de matar a aula. E aí, alguém estava compartilhando, eu não vi, que teve até uma pesquisa, que teve um local que teve que parar, porque a indisciplina estava muito grande. Né? Como assim? Né? Como A gente assim? tá, como assim? Então, assim, é um novo momento e aí está exigindo, né, esse desenvolvimento das competências com o professor, essa resiliência, né, a tolerância ao Uhum. estresse, né, a tolerância à Uhum. frustração, às vezes de fazer um planejamento e ir lá, ter um momento com os alunos e às vezes todos ficarem, né, com a câmera desligada, como que o professor faz para Uhum. movimentar, para que esse aluno participe das aulas. Então, assim, é um momento que está exigindo, né, exigiu muito dos professores Sim. esse novo momento. Então, por isso que eu digo, tem as vantagens e as desvantagens do home office, né? E eu acho que uma das desvantagens foi perder esse contato com o aluno, com os colegas, né? Porque quando está Uhum. todo mundo presencial, você está ali fazendo um planejamento, né, entre os professores, com esse compartilhamento de ideias. Então, assim, quando você vai para casa, isso, por mais que você faça virtual, né? Mas até o virtual foi um desafio, porque a gente tem aí, por mais que a gente fale das tecnologias na educação, é, a gente ainda tem professores que às vezes não têm um domínio tão grande da tecnologia, Sim. né? Que às vezes não tem a tecnologia, Às que às vezes vezes mora onde num lugar que não mora. chega à internet. É Sim, sim, complicado. É muito difícil. Você estava falando também do engajamento com os outros, né? Iniciativa social, a assertividade, o entusiasmo, como manter o entusiasmo, né? É, mediante a esse cenário, né? Como é que faz? Né? por isso que a gente precisa muito trabalhar, né, a questão do nosso autoconhecimento, né? Justamente para você Uhum. não ter ou expectativas de mais ou expectativas de menos em relação àquilo que você está fazendo no momento. Né? Então a gente Uhum. tem o nosso cérebro, ele é a nossa mente, ela é a nossa maior amiga, como ela pode ser a nossa maior inimiga. Né? Então, quando Uhum. você tem conhecimento do seu perfil, quando você entende que você está naquele momento, que você chegou no auge, né, do seu estresse, né, em relação a determinada ação, você tem que ter o quê? Você tem que parar, né, respirar. Né? A gente pensa, Uhum. respira, acho que é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Cientificamente, isso já é provado, né, que a gente precisa parar, né, tranquilizar nossa mente para que a gente possa ter o controle aí dos nossos comportamentos, porque senão também a gente gera um Perfeito. ciclo. Porque todo pensamento, ele gera um sentimento. E esse sentimento gera um comportamento. Se for um pensamento negativo, vai gerar um sentimento negativo. E que vai ocasionar um comportamento negativo. E isso vira um ciclo, Uhum. né, vicioso, e que E a pode trazer pessoa não aí, sai né, disso. não sai disso. Então você precisa muitas das vezes, e aí tem técnicas, né, para interromper esses pensamentos e tal, para a gente poder não gerar sentimentos, né? Porque eu vejo assim, às vezes muita frustração, né? O professor fica frustrado, porque às vezes ele, Uhum. como eu disse, ele vai lá, ele planeja, ele faz, e de repente ele não consegue atingir o aluno. É Então, verdade. isso gera uma frustração. E aí a gente teve também, né, o excesso de informações, né, Wilber? Então, Nesse contexto, né? informação e desinformação, que vem a informação, mas de uma forma às vezes equivocada, de uma forma mentirosa, né? Sim, E principalmente quando sai da realidade de sala de aula, por exemplo, a informação a gente parece que fica mais. Não sala de aula, a gente está falando de profissional né, de modo geral. Quando você sai do seu sim, local de trabalho, você passa a ficar no home office, num lugar onde você concentrado, às vezes você tem mais tempo para fazer algo, você tende a procurar mais informação. Eu sou um cara assim, eu acordo de manhã, minha esposa briga comigo,
eu já acordo lendo, eu já abro os principais sites, já leio o jornal, a Gazeta, o Jornal do Dia, já leio. Assim, eu sou um cara que eu fico 24 horas ligado, assim, se eu puder. E a minha esposa briga comigo, isso me deixa muito ansioso, às vezes me deixa ansioso. E principalmente por ser professor de história, e a gente sabe que a história ela tem ciclo, ela é ciclo. Então a gente é capaz até de ver um evento que aconteceu em tal lugar, que está acontecendo no Brasil, que a gente sabe a consequência daquilo. Então isso às vezes me deixa muito ansioso. A política onde eu trabalho, né, por conta de mudanças de cenário, esse período então agora, acaba acontecendo isso. E eu acho que a informação ela precisa também ser filtrada, né? E porque a gente vai chegar aqui no próximo passo nosso, que é a resiliência emocional. Se você não conseguir lidar com essas informações, com essa abertura ao novo, a gente está falando aqui, a empatia, o respeito, como é que fica essa resiliência emocional, essa tolerância ao estresse, a frustração e a autoconfiança? Como superar isso? Quais as considerações que você faz sobre essa Olha, eu acho que resiliência emocional? resiliência, que a resiliência é a capacidade de você, né? Isso vem da física, né? Da capacidade de você ir e voltar, né? Ao seu estado. Então, acho que a primeira coisa é a Uhum, questão do autoconhecimento. Então, por exemplo, você trouxe que você já acorda pesquisando aí todos os sites de informações, né? Eu, na minha primeira hora do dia, eu não mexo com tecnologia. A minha primeira hora do dia para algumas práticas que eu adotei na minha vida, né? E que tem uhum, feito toda a diferença, né, nesse meu pensar, no meu sentir, no meu agir, né? Então, tem uhum. algumas, até porque a gente vai estudando, você vai aprendendo muitas técnicas, né? E aí você vai trazendo para si. Então, hoje, trabalhar essa resiliência e trabalhar toda essa ansiedade, toda essa questão emocional, você precisa fazer um trabalho com você, o autoconhecimento. Porque se você não Uhum. conhece, você não entende aquilo que te faz bem, até porque o que acontece, Wilber? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, tá? Então você pode, Interessante. acredito que você já tenha acontecido, e quem nos ouve aqui, por exemplo, você já, às vezes você está sentindo nada, você chega perto de uma pessoa, a pessoa fica assim, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça. A pessoa fala tanto que está com dor de cabeça, quando você vê, você já está com dor de cabeça. É verdade. Né? Então a gente precisa cuidar, né, dos grupos que a gente convive, a Uhum, gente precisa ter tempo para a gente mesmo, porque às vezes a gente tem muito tempo para o outro, né? Eu estou sempre uhum. voltado para o outro. É como se eu parasse para ter um tempo para mim, eu sou egoísta, né? Isso, a gente vem de uma cultura assim, e não é, né? Uhum. A gente tem, se você não estiver bem, quem está à sua volta também não vai estar bem. E aí, como É que você vai verdade. lidar com todas essas notícias, né, com todo esse cenário? Por exemplo, pandemia. Né? A gente não pode ser cético, porque o vírus existe, ele é Sim. invisível, ele está aí. A gente não vê, mas ele está aí. Então, a gente precisa tomar todos os cuidados. Né? Agora, eu também não posso potencializar isso, né? Me Uhum. paralisar, porque né, eu vou parar toda a minha vida porque a gente está passando por uma pandemia. Então, na verdade, a Uhum. gente Não tem precisa como. lidar, não tem como, né? Você continua É, trabalhando, eu continuo trabalhando, né? O mundo é, não parou. Paramos os primeiros exatamente. 15 dias, né? Me lembro, parecia que seria uma coisa rápida, né? Paramos aqueles primeiros Sim, 15 sim. dias, achando que logo ia tudo voltar ao normal, e a quarentena já virou, né? Quantos meses que a Virou uma gente nova forma de vida, né? uma Que nova é forma de isso. vida, E a com gente certeza. precisa se adaptar, né? Não tem jeito. Não. Né? É isso mesmo. O ideal, então, Senado, mediante o que você está comentando com a gente, é a gente ter uma autogestão, que é o próximo ponto que a gente vai conversar, né? Dentro dessa autogestão é extremamente importante a rotina, né? Porque Sim, com eu sou um cara assim que eu não. Eu, a minha demanda
Eu acordo o dia, planejo um negócio, mas me leva para outro lado. Isso acontece. E eu tenho Sim. certeza que acontece com muita gente também. Então, o ideal, dentro dessa autogestão aí, que você vai falar um pouquinho para a gente, como, né, é essa autogestão, eu entendo que a rotina seria um ponto muito importante. Sim, com certeza. Não só a rotina, mas também o entendimento que, às vezes, qual que é o nosso pecado? A gente quer mudar a nossa vida do dia para a noite. Então, vou te Uhum. dar um exemplo simples. Às vezes, eu estou acima do mudar minha alimentação, eu quero começar a fazer atividade física, eu quero começar tudo de uma única vez. E aí, o que acontece? Eu faço o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro, no quarto, eu já voltei aos velhos hábitos. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não gosta de gastar energia, tá? Ele gosta de economizar. Então, pesquisa já mostra que 40% do que nós fazemos é no piloto automático. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você para você, quando você vai escovar dente, você para raciocinar, Wilder, o que você está fazendo todas Não, as é manhãs? mecânico. Não, É mecânico. é mecânico, é o automático. Né? E aí, quando a gente está nesse piloto automático, o nosso cérebro ele está economizando energia. Quando você Uhum. resolve mudar um hábito, né? Eu vou começar a fazer atividade física. Né? Amanhã eu vou levantar, vou para academia e tal. Você vai o primeiro dia, vai ao segundo. Quando você começa a fazer isso, o seu cérebro, epa, está gastando energia demais, vão voltar ao velho hábito, vão ficar do jeito que a gente estava mesmo, deitar, chegar do trabalho e ir para o sofá, deitar, tá mais confortável. Então, o nosso Uhum. cérebro, ele faz com que a gente retorne aos antigos hábitos. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos começar com pequenas coisas. Então, se você quer ir para a academia, calça o tênis. Usa a regra dos 20 segundos. Né? Primeiro você calça o tênis. Por quê? Quando você calça o tênis, você já começa a se sentir melhor. Dá aquela sensação de que Uhum. você já, né? Ó, tô de tênis. Então, você vai, digamos assim, né? Dando um migué no seu cérebro. Né? Você vai Já deu o melhorando a primeiro sua passo. condição. Dá o primeiro passo. E aí é a constância, é a determinação, é a rotina, é a organização que vai fazer com que a gente incorpore aí novos hábitos. Porque a gente tem um momento Uhum. dos hábitos que eles se tornam insuportáveis. E se você não tiver essa responsabilidade com você mesmo, essa determinação, essa organização, o foco, né, em pensar o que você quer. O que você quer daqui a um tempo? Né? Qual é a sua meta? Né? Estou vendo aqui a Uhum. El comentando, organiza um gaveta por vez. É, Né? Ela fez o legal. processo comigo, porque ela fez o processo comigo e eu falei, eu não vou conseguir às vezes arrumar um guarda-roupa de uma única vez. Eu vou olhar porque guarda-roupa eu vou desanimar. Agora, se eu arrumar uma gaveta de cada vez, eu vou chegar um momento que o guarda-roupa todo está arrumado. Entendeu? Exatamente. Então, são Muito os legal. pequenos hábitos que vão fazendo isso. Pô, espetacular. Eu estou conversando com a Sayonara, Sayonara, grande amiga, coach, né, especialista na área da educação, uma vasta experiência. E o pessoal tá participando muito, Sayonara. Tá muito legal, muitas perguntas. Eu, no final, eu vou tentar ler algumas aqui, mas eu queria te pedir, por gentileza, se eu não conseguir ler todas, que você pudesse depois dar uma olhadinha e pudesse responder Sim, essas pessoas, se com for possível, certeza. né? Vou ficar agradecido para você. E lembrando da nossa, né, você com toda sua bondade aí está ofertando, né, uma análise de perfil comportamental. Nós estamos fazendo aí sorteio para a pessoa que marcar, né, 3 amigos aí no Facebook, nós vamos sortear essa análise de perfil comportamental. E eu vou combinar daqui a pouco também de fazer o meu e vou contar para a galera o que que deu. Sanara, é comum, por exemplo, eu te disse que eu acho que sou um comunicador. É comum a Uhum. pessoa se enganar? Sim, pode ser que a pessoa Ela se acha que. engane, que ela ache que ela tem um perfil e, Uhum, na verdade, porque quando você fala, aqui a gente está falando de uma maneira muito geral, né? Você não está uhum, entrando nos detalhes, mas, por exemplo, perfil, uma devolutiva, um relatório de perfil comportamental, você tem aí 20 e tantas páginas de um relatório.
Uhum. trata, esmiuça o seu perfil, né? E aí, às vezes, você não se enxerga, né? Até Pois é. porque a análise, por exemplo, ela avalia até o tempo de resposta, porque Uhum. é uma plataforma que tem 98% de acerto pela UFJ, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Eles fizeram a Uhum. testagem dessa plataforma e aí o que que traz? Até o tempo de resposta que você leva é considerado, entendeu? Porque Muito pode ser que legal. você responda muito rápido, de uma maneira que você não levou a sério. Ou você leve tempo demais porque você não tem o conhecimento das suas próprias características, entendeu? Uhum. Entendi. Então, Às vezes é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento que não tem. é o autoconhecimento. Então, a pessoa às vezes não tem, vai demorar raciocinando, procurar na memória. Interessante. Assim, eu estou adorando conversar. Tem muita participação. Acho que muita gente vai despertar o interesse por se autoconhecer, por fazer essa análise de perfil. Acho que vai ser bacana, sabe? Acho que muita gente vai conversar com você aí para poder fazer isso, porque desperta na gente primeira a curiosidade. O ser humano é assim, né? Primeiro se a gente Uhum. olha, qualquer coisa é a curiosidade que fala, né? E eu acho que as pessoas Sim. estão vendo, talvez muita gente não conhece. Eu particularmente não fui ler um pouco, né, do que a gente conversou, não conhecia desta forma, tá? Uhum. Ouvi muito pouco, mas assim, muito bacana, senhora, tá? Te parabenizar pelas colocações aí, que assim, estou aprendendo muito. E é E, legal, Wilder, porque a pessoa também não fica num sofrimento, né? Ela se entende, né? Porque às uhum, vezes, como eu disse para vocês, o outro fala assim, mas você é muito lento, né? A gente que está, vamos supor, você está numa escola, né? Você tem um grupo de professores, ali é um grupo diverso, né? E aí, às uhum. vezes, você diz, mas o colega não fez isso, tal, não sei o quê. Gente, mas a gente precisa entender. Né? E às vezes a pessoa fica se cobrando, né? Não, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que, né? E às vezes não vai, não adianta, a pessoa não vai dar conta daquilo, Ou se entendeu? auto-boicotando, né? Porque às vezes a pessoa ela não tem o perfil, mas ela não sabe que não tem aquele perfil, e ela já começa a executar uma tarefa dizendo eu não vou conseguir. Então, ela, É, né? Por mais que talvez até seja o perfil dela, ela não sabe, ela não se conhece, mas ela uhum, se auto-boicota. Assim, interessantíssimo. A gente, conversando sobre o home office, a gente ia fazer umas considerações aqui, né, na nossa próxima, uhum. que seriam as vantagens. Né? A gente vai conversar um pouquinho agora das vantagens e as desvantagens do home office. O que você pode colocar para a gente aí sobre as desvantagens e desvantagens do home Olha, office? em relação às vantagens, eu acho assim, primeiro que você está em casa, né? Você está em casa, você não tem que se deslocar, né? Eu levo Uhum, 5 minutos da minha casa até na superintendência, mas está em casa, não ter, né? Levanto de manhã, não tem aquele compromisso de organizar para sair. Então, eu já ganho tempo, né? Que eu estou uhum, fazendo algumas coisas e estou ali. A questão também, acho que da independência, do horário, né? Eu funciono melhor pela manhã, então eu começo a trabalhar mais cedo, né, às 7 horas da manhã, né? E aí eu tenho eu faço esse gerenciamento do tempo, né? uhum, Da questão da produção. Então eu acho que você também assim mantém mais o foco, como a gente colocou. Se você não tem muitas distrações, eu, por exemplo, né, tenho 2 filhos, então, em casa, no período que eu estava, né, em home office, os meninos dormiam até mais tarde. Então, eu sentava no meu espaço de trabalho, teve dia de eu ficar 5 horas direto trabalhando sem me uhum, distrair, né? O serviço rendendo e produzindo, porque um silêncio, a casa total silêncio, eles dormindo, então eu estava ali, né? Então, acho que essa questão da produtividade, ela é uma grande vantagem, né, da uhum, produtividade, a privacidade, essa definição do horário, uhum, né, quem trabalha fora, né, a questão da própria redução dos custos, porque quem tem que se deslocar, né, o deslocamento, o transporte que a pessoa paga, a alimentação, uhum, que às vezes a pessoa tem o custo, né? Então, tudo isso para mim são as vantagens de você ter, né, o home office. Por exemplo, muitas reuniões a gente fazia presencial, todas as reuniões sim, agora, né, se transformaram em online. É lógico que a gente vai chegar um momento que vai ter reuniões
reuniões presenciais? Sim, mas eu acho que não no mesmo volume que a gente tinha antes, entendeu, Yuri? Porque também veio, a tecnologia ela veio para ficar. Eu acho que a gente aprendeu muito, né? Eu, pelo menos, tenho aprendido muito. Quantos aplicativos que eu desconhecia e que eu, né, vim a conhecer agora, nesse período de home office. Exatamente. Né? Quanta coisa que a gente vai utilizando, quantas ferramentas a gente utiliza para você ter a comunicação com o outro. Né? Então, acho que foram grandes vantagens esse aprendizado. Né? Para quem estava com a cabeça aberta a aprender, disponível ao novo, né? Aberto ao novo, acho que tem muita coisa bacana, muita coisa foi aprendida nesse período aí de home office, né? É verdade. E também, né, como tudo tem as vantagens e as desvantagens. Como é que você avalia, né, as desvantagens? Comenta um pouquinho pra gente. Olha, eu acho que a desvantagem é em relação, por exemplo, à tendência ao isolamento social, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que já não gosta muito, vamos supor, um analista que não é muito, né, tão aberto a esse contato, eu acho que a pessoa ele pode causar um isolamento ainda maior, né? Então, esse confinamento, eu acho que tem isso. Eu acho que também tem o cuidado, porque pode ter interferências, né, do trabalho doméstico. Às vezes você está ali, você é profissional, né? Acredito que muitos professores aqui que nos ouvem, pode ter acontecido isso, não é o meu caso, mas eu acredito que outros colegas, por exemplo, eu estou em casa, eu tenho crianças pequenas, né? Como você tem filhos pequenos. Não dá para você dizer assim, agora a mamãe está trabalhando, papai está trabalhando, não pode te dar atenção. A criança não entende, ela quer sua atenção. Né? Então tem essa interferência, né? Questão familiar. Eu acho que, ao mesmo tempo que é interessante que você tem a flexibilidade do horário, mas você também acaba tendo a indefinição, porque a gente acaba perdendo um pouco entrando no pessoal e no profissional, né? Porque eu trabalho, eu tenho meu horário, eu trabalho de 8 a 5, aquele horário lá. A partir do momento que eu estou em casa, né, qualquer hora a gente está recebendo mensagem, é uma ligação, é um áudio, então acho que isso também, de uma certa maneira, a gente tem que ter o cuidado, né, para não causar aí também uma sobrecarga, né, em relação a isso, né, a gente ir para além, porque a gente continua sendo pessoas que têm famílias, que têm filhos, que têm mesmo que não pessoais. Então, a gente tem que ter uma dosagem, né, em relação a isso. Eu para esse momento aqui, começar às 19h30, a Boa Prosa, toda terça-feira, é um ritual danado, porque 2 crianças com 1 ano e pouquinho, eu vou te falar, não é fácil não, é preciso todo um ritual, como por exemplo, à tarde tentar sair um pouquinho, dar uma caminhada com ele, cansar um pouquinho, porque senão, e agora já estão dormindo. Mas não é fácil, por exemplo, eu estava lendo algumas coisas e assim, orientação de que você coloque a roupa de trabalho em casa, né? Sim. Porque você precisa sentir no seu trabalho, né? O home office precisa ser levado a sério, é um trabalho como outro qualquer, né? Apesar de você estar num ambiente, né, domiciliar, mas como outro qualquer, então você precisa ter essa disciplina, né? E a gente volta lá atrás na rotina. Então, sim, Sonara, a gente está caminhando aí para 1 hora da nossa prosa. Eu quero que você, assim, a gente ainda tem aqui as questões de dicas, né? Eu quero reforçar com o pessoal que está nos assistindo do sorteio do perfil, tem muita gente participando. Você marque aí 3 amigos. Eu vou amanhã, 7h30, divulgar. Quem ficou... Eu divulguei ontem, às 19h30, 24 horas antes da gente conversar, e 24 horas depois. Vou dar um prazo para quem não assistiu, porque vai ficar disponível no Facebook, né, que possa também participar. Né? Lembrando também que eu estou pegando todas as prosas, né, que eu tenho feito e também tenho colocado no YouTube. Porque tem muita gente que hoje migrou do Facebook para o Instagram. As pessoas me falam, Wilder, só no Facebook, só no Facebook?
Falo, eu estou fazendo no Facebook, mas muita gente depois me pergunta, aí eu estou colocando no YouTube, depois eu mando o link. Então, quem puder também ver no YouTube, poder se inscrever lá, enfim, ficarei grato e vai ter acesso a essa maravilhosa aula aí que a Sayonara está, nessa contribuição aí que a Sayonara está nos dando. Então, Sayonara, para a gente caminhar aqui, quais são as dicas para quem está trabalhando com home office? Você acabou de falar. Primeiro a gente tem que criar um ritual, né? Não dá para ser, como eu disse, o nosso cérebro, a gente precisa trabalhar ele Uhum, para as coisas acontecerem. Então, primeira coisa, a gente precisa ter um ritual, né? uhum, Eu levanto, né? Agora retornei ao presencial, mas todos os dias eu levantava e dava o meu horário, né? Eu estava uhum, ali cumprindo o meu horário rigorosamente, do trabalho normal, né? Das minhas obrigações, aquilo que eu tinha que fazer. Segundo, a gente uhum, tem que ter um local de trabalho definido e adequado para as nossas uhum. atividades. Não dá para você, Correto. hoje eu estou Sonara, eu vou ter que ter um mega lugar para me trabalhar? Não, mas você tem que ter um espaço, né, uma mesa ali com o seu computador ou com o seu celular, com aquilo que você está usando, você precisa ter um lugar adequado para você Dedicado para entender aquilo. para aquilo dali. Naquele momento que você está sentando ali, você está fazendo aquilo ali. Não dá para mim ficar, né, com o celular, às vezes, passeando pela casa, assistindo uma reunião, ou deitada lá Uhum, no sofá, né? Não é legal e o próprio cérebro entende isso. uhum, Definir os seus horários. Né? A gente precisa de definição, tanto dos horários de trabalho quanto dos horários de parada. O momento que eu vou tomar um café, né? A gente tem que ter essas questões bem organizadas. E aí também, uhum, né, dependendo do tamanho da família ou não, você tem que fazer uma reunião com a família. Né? Então, por exemplo, eu já tenho meu espaço, né, mesmo antes de começar o home office, com a questão do aham, coach, eu já tenho meu espaço de trabalho, então meus filhos já sabem que quando eu estou aqui, eu estou a trabalho. Às vezes eles não sabem, né? O que minha mãe está fazendo, mas ela está a trabalho. Então, tá isso é trabalhando. importante que a gente tenha, né? Porque tem uma pessoa que colocou aqui, né? Minhas primeiras reuniões de home office foi muito estranho, né? Por não ter É, aquela presença do olho no olho, realmente. Por exemplo, desafiador. desafiador. Por exemplo, eu faço as reuniões, eu faço pelo Google Meet, mas eu fico com dois notebooks ligados. Por quê? Porque eu gosto de ver o outro. Né? O comunicador Aham, gosta de ver pessoas. é Então, eu isso gosto de aí. estar aqui em contato, né, com você. Então, eu criei estratégia, né? Ligo dois, um eu passo a apresentação, e no outro eu estou ali vendo as pessoas, né, interagindo com as pessoas naquele momento da reunião. Então, assim, por isso que é esse Eu grande estou aqui vendo desafio, também. né? Por exemplo, os professores, né? Eu tenho certeza que foi um imenso desafio, assim como foram para eles, foi para a Aham, gente também. Acho que na educação como um todo, esse grande desafio de estar diferente, principalmente, né? Eu tenho visitado escolas nesses últimos dias aí, nessa questão do processo de regulação, e aí, assim, dá aquela dorzinha no coração, você vê aquela escola, né? Às vezes tão cheia de gente, tão movimentada, aí você chega lá, né, tem uma, duas pessoas, a gente não vê os nossos alunos, né, então, assim, isso gera, assim, né, a gente está acostumado com o movimento, né, o menino é, andando, gritando, falando com os colegas, então foi um grande desafio, acho que para os profissionais da educação, mas entendo também que esse desafio, ele trouxe muita coisa boa, a gente acho que uhum, cresceu, a gente aprendeu muita coisa, a gente entendeu, né, o que que dá certo, o que que não dá certo, o que que pode ser melhorado. Então, assim, voltar como era antes, eu acho que a gente, né, não volta mais. não Né? É volta um não, novo é verdade. tempo, um novo momento, desafiador, mas também de muitos aprendizados. Então, eu conversei primeiro, como é que nasceu a ideia? Só para contextualizar, muita gente nos assistindo assim, tá muito legal, porque quando acaba, então, muita gente manda WhatsApp, gente me liga, elogia muito essa iniciativa. Como é que começou isso? Pandemia, né? Eu precisava me comunicar. Então, assim, eu não tenho, o meu trabalho aí na casa das pessoas é conversar. Você me conhece, visitei muitas vezes o seu trabalho para a gente conversar sobre a região, enfim. E aí o que aconteceu? Simplesmente acabou, né? No momento parou. E aí, você falando de escolas vazias e tudo, eu lembro da primeira semana na Assembleia, onde eu trabalho.
assim, porque ficou funcionando o gabinete, se eu não me engano, com 2 ou 3 servidores por turno, assim, né, diminuiu primeiro antes de fechar. Há uma amiga de trabalho lá, a Elisângela, ela fez um vídeo assim da Assembleia deserta. Aquilo fez tão mal, você vê uma Assembleia. O seu local de trabalho, seja onde for, seja quem, né, esteja nos assistindo, eu tenho certeza que passou por isso. E você vê o seu local de trabalho fechado. A Superintendência de Educação mesmo, quantas pessoas trabalham ali, você que mora perto, passava e via aquilo deserto, assim, angustiante. Estou vendo aqui a Ana Cláudia, como é difícil convencer os adolescentes a ativarem as câmeras. Ela professora, né, em Niterói, posta direto, minha prima, posta direto no grupo da família as peripécias lá para poder chamar a atenção dos alunos, né? Enfim, também se reinventando. Então, para a gente, eu queria ler alguns comentários aqui, mas eu confesso para você que está travando aqui, tem tanta coisa, tanto comentário bacana. Deixa eu tentar aqui voltar lá no início, que tinha mais gente nos assistindo. Tinha o Yuri, tinha feito um comentário aqui, eu queria achar o comentário dele, que porque é uma pessoa que é professor, mas ele não passou pela questão do magistério, ele foi dar aula e ele fez algo do tipo aqui, que ele estava com dificuldade, mas, enfim, tá difícil aqui achar. Muitos comentários. Mas, Sanara, aqui, tenho muita dificuldade com essa nova realidade de ensino, que tende a ser sem volta. Fui aluno e sou professor, e sinto muita necessidade do contato pessoal para aprender e para ensinar. Olha só, entendeu? Então, assim, você já pensou, a gente, né, acostumado com esse movimento todo, e da noite para o dia, né, a gente com dificuldade. Aí entra a questão de se reinventar, né? Você quer fazer algum comentário sobre Acho que é justamente isso, né, que eu acabei de falar quando eu falo da questão do perfil. Possivelmente o Yuri deve ser um comunicador ou planejador que gosta muito de pessoas, né? verdade, E aí a gente tem verdade. que se reinventar e a gente também tem que marcar os nossos cafés virtuais, né? Até não só com os nossos alunos, mas com os nossos amigos, né? Eu, nesse período de Boa dica. pandemia, tive encontros, assim, excelentes com amigas que eu já não via há muito Legal. tempo, né? E aí a gente né, formou lá o grupo, vamos nos encontrar, vamos bater um papo, vamos conversar. Então, isso é muito importante, né? A gente manter também esses contatos. Quando a sua prima coloca aí, né, da dificuldade de manter a câmera ligada dos adolescentes, É, né? Realmente é um desafio para o professor, né, esse manter, mas também é um momento que a gente tem que usar a nosso favor aquilo que, às vezes, os nossos alunos sabem até mais que a gente, né, que é o uso da uhum, tecnologia, né. Então, é também isso, colocar é eles como verdade. protagonistas nesse momento, né, para É. eles. Eu comentei, Porque pode quando falar, você desculpa. traz o aluno como protagonista para essa participação, ele se envolve, né? E aí, de repente, aí as câmeras podem ficar mais ligadas, né? É. Alessandro Conca está dizendo aqui, será que o trabalho home office vai virar uma tendência após pandemia? Com certeza, né? Com certeza, a Já gente é. já tem empresas grandes, a gente já tem muitas empresas que já trabalham num estilo muito diferente, né? Mas a gente tem empresas Aham. hoje, né, na Grande São Paulo, por exemplo, que já fecharam sua estrutura física, já não tem mais sua estrutura física. Por quê? Porque o home É. office trouxe muito maior produtividade, né? Então, dependendo do que o profissional faz, realmente é o caminho, né? Lógico que a gente, enquanto educadores, a gente precisa desse contato, né? Não dá para a gente É. ser 100%, a gente precisa retornar para a escola, a gente precisa estar com os alunos, né? Com os nossos pares, mas com certeza veio para aquilo que está Vai desde ficar. 2016 de uma maneira tímida, agora se expandiu muito mais, né? Com certeza. É. Então, o Edmilson Coraça, lá da escola Aristóbulo Barbosa Leão, da Rede Pública de Vitória,
prestigiando essa live, muito relevante. O Rodolfo Moraes está falando aqui, parabéns a essa prosa, é lição para nossas vidas, acontece com todos nós, mas poucos se abrem escutando, nos entende, né? Poucos se abrem para ouvir uma prosa dessa, para entender uma prosa, né, dessa e se identificam. A Rafaela Peixoto, nesse momento, mostrou que o professor é capaz de renovar, reinventar e apartar um novo. Então, assim, muita gente se identificando, sabe, Leonardo? Tem muitas perguntas, mas a gente não vai conseguir aqui ler tudo. Depois eu novamente peço, por Não, com favor, que certeza. se puder comentar lá. Então, Leonardo, para a Com gente certeza. ótimo. Para a gente caminhar aqui para finalizar, eu quero que você deixe aqui as suas considerações finais, assim, está muito legal, mas a gente está caminhando aqui para as suas considerações finais. Tá? Antes disso, tem gente colocando aqui, pena que só pegou agora, só começou a assistir agora. Depois, fica no Facebook, né? Eu não apago, eu deixo lá no Facebook. Então, quem quiser assistir no Facebook, vai conseguir assistir novamente. Quem quiser, depois, eu também disponibilizo, geralmente, até o tempo de colocar a legenda, de baixar, enfim. Demora mais um dia, de repente, para colocar no YouTube. É o Wilder Barbosa também. Procura lá, uma boa prosa, com Sayonara, Gil, Toledo, vai achar e também vai conseguir assistir, compartilhar, enfim. Então, Sayonara, suas considerações finais. Olha, minhas considerações são, primeiro, assim, dizer para todos os professores que estão aqui, que nos ouvem, assim, um grande respeito, né? Eu tenho, né, amo educação, qualquer coisa que eu venha fazer, né? Quando eu fui me capacitar, trazer essa questão mesmo do coach, do perfil comportamental, foi justamente entendendo que é um conhecimento a mais para contribuir com a educação. Então, assim, amo a educação, respeito demais os professores. Eu sei que os professores nesse período, né, eles se desdobraram, né, se reinventaram, como a Rafaela colocou aí. O professor, ele tem essa resiliência, né, porque ele se reinventa, ele se modifica e ele não deixa a peteca cair. E aí, parabenizar os professores, né? Hoje saiu o resultado do IDEB, tivemos resultados excelentes, né? Eu vi. Maravilhosos. E aí, assim, é sinal de que o professor realmente ele é resiliente, né? E dizer para você, professor, também que se cuide, né? Cuide do seu autoconhecimento, passe, né, a desenvolver esse autoconhecimento, porque eu tenho certeza que ele, com certeza, vai fazer toda a diferença na educação com os nossos alunos, né? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, se eu tenho esse trabalho, aí sim a gente vai ser capaz, né, ainda mais, de contribuir com essa formação integral dos alunos que a gente tanto fala, né? Que a gente tanto fala, que a gente tanto coloca nos nossos documentos, né? Que a gente possa, de fato, fazer esse trabalho aí. Né? E parabéns a todos vocês aí pelo trabalho que vocês sempre fazem brilhantemente, né? Muito bem, verdade. Sayonara, assim, eu falei um pouquinho como começou, eu falo que eu gosto muito de informação, e nesses tempos, a internet vive muito sombria, tempos muito sombrios, né? A gente vê um monte de fake news, uma polarização política tão grande no nosso país, que leva a comentários, a brigas entre família, enfim. Aí eu pensei o seguinte: vamos tentar conversar coisa boa na internet, né? Vamos usar a rede social de uma forma que a gente possa talvez contribuir um pouquinho, agregar um pouquinho de conhecimento e não só agregar, né? Hoje, assim, para mim está sendo espetacular, que eu aprendi muito e tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo também aprendeu muito. Então, assim, esse é o motivo da nossa boa prosa, tá? Toda terça-feira, aqui no Facebook, às 19h30, eu tenho feito uma boa prosa, repito, sempre com alguém muito especial. Então, hoje, a Sayonara, né, que está nos dando essa oportunidade de ouvir. Então, Sayonara, eu quero já te agradecer e deixar o espaço, porque eu já vejo muita gente comentando. A Luciane Charpinel, lá de São José do Calçado, está te parabenizando.
o Rodolfo fazendo mais um comentário, passou rapidinho, falando do trabalho do professor, mas eu quero que você deixe aí muita gente curiosa e comentando da necessidade desse autoconhecimento. Eu queria que você deixasse os seus contatos, porque você é uma coach e desenvolve esse trabalho com as pessoas que, porventura, quiserem fazer, não é isso? E Sim, aí com você certeza. deixa, então, deixa os seus contatos aí para quem deseja fazer uma análise de perfil ou, né, Ah, algo pode, mais. pode me seguir lá no Insta, @sayonaragil, com 2 L's. Vai na minha Uhum, bio, lá tem meus contatos, tem a forma de fazer contato. Pode também me chamar, né, pelo Face, uhum. pela, pelo Messenger, né? Fique à vontade, pode ir lá, quiser conhecer, quiser fazer uma análise de perfil, né? Muita gente, a gente gostaria de dar para todo mundo, né, Wilder? Mas aí a É gente não tem verdade. condições, Mas, então assim. Mas quem tiver interesse em conhecer o seu perfil, saber qual é o seu isso. perfil, quais são os seus pontos fortes, os seus pontos a desenvolver, né? A gente está aí, pode me seguir lá no Insta e na minha bio, né? Que aí vocês podem lá me achar direitinho para poder fazer uma análise de perfil. E Isso agradecer, aí. né? Como você colocou, uma boa prosa, a gente tem visto realmente nessa questão dessa polarização. Isso não é uma coisa, né, legal, como eu coloquei, né? A gente não pode Uhum. ser nem morno e nem frio nem quente, né? A gente tem que ter É, uma ponderação. E aí a gente tem é. muita coisa, tem muito conhecimento, né? O mundo do coach me trouxe assim, me abriu uma janela enorme para o conhecimento, né? Tenho lido muito, estudado muito, e a gente precisa disso, de uma boa prosa, de coisas que nos acrescentem. Então, parabéns, Wilder, pela iniciativa, né? Tenho te Obrigado. acompanhado aí, às vezes não vejo ao vivo, porque não dá, né? Mas a gente, né, tem visualizado depois as boas prosas e a gente vê que é um conteúdo muito bacana, né? Isso é importante, que a gente traga bons conhecimentos para a rede social. Então, Isso aí. parabéns pela iniciativa. E agradecer a cada um que nos acompanha aqui nessa noite, que está aqui com a gente, pelo carinho, né, e pela paciência aí de ouvir e de aprender um pouco mais, né, É, sobre muito, as questões do autoconhecimento. muito legal. Tem nesse momento quase 50 pessoas com a gente na sala. Então, assim, é muito, muito bacana, muito gratificante, sabe, Sanara, quando as pessoas veem um projeto desse, assim, uma ideia dessa e a gente vai juntos, né? Tem muita gente sugerindo, eu peço ainda que as pessoas que nos acompanham, que possam sugerir temas, eu vou tentar achar profissionais qualificados para poder falar com a gente. Só para linkar, a minha primeira boa prosa foi com o Vilmar, que hoje é Foi. dirigente municipal de educação de Jerônimo Monteiro e presidente da Undime no Espírito Santo. E a gente estava falando sobre como será a volta às aulas, depois do decreto do governo estadual, junto, né, SEDU e César fizeram o decreto para a volta às aulas, e a gente debateu isso. A minha primeira live foi sobre a volta às aulas. E agora a gente está falando, que as aulas ainda não voltaram, mas a volta é iminente, né? E a gente está falando do home office. Porque mesmo se voltar, não vai ser igual antigamente. Então, vale a pena também, você que é professor, se quiser assistir, tá no meu Facebook aí, é só baixar um pouquinho a timeline aí que você vai conseguir assistir também no YouTube. Então é isso, Leonardo. A gente conversaria aqui mais um tempão, Com tá? certeza. Eu quero reforçar para você, Sayonara é coach, Sayonara desenvolve esse trabalho, é o trabalho dela, um dos trabalhos dela hoje é essa análise de perfil comportamental e ela é coach. Então, se alguém se interessar, possa fazer o contato com ela aí, né, e ela vai, né, conversar com vocês aí, ver a forma de atendê-los. Sayonara, muito bom falar com você, eu sou seu fã, eu era secretário de Escola de Educação, você é superintendente, e assim, eu sou suspeito de falar que eu sempre fui muito bem atendido, você é uma pessoa muito especial, toda a região, né, onde a gente anda, e no nosso meio educacional, você é referência para a gente, e eu vejo cada dia mais você sendo essa referência e evoluindo como educadora, como pessoa, a ponto de nos brindar com um momento tão, tão bacana como esse, tá? Quero deixar o meu muito obrigado a você e agradecer as pessoas que estão com a gente até agora, mais uma vez nessa boa prosa. No mais, uma boa noite, né, Sanara? E até breve, se Deus quiser. Até breve.
Boa noite e até breve. Isso aí. Um abraço, gente. Grande Tchau. abraço a todo mundo. Muito obrigado, gente. Até Tchau. terça-feira. Tchau.